Eu tomo para a reflexão do dia o texto de Mateus capítulo 5 e o versículo 43, que diz o seguinte: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu amigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Dura coisa o Senhor pede aqui nesse texto para todos os seus filhos, para todos os cristãos, para todas as pessoas. Amar o inimigo. Amar e orar pelos os inimigos e por aqueles que perseguem. É muito difícil amar. Amar principalmente aqueles que ofendem, cometem falhas, cometem faltas, aqueles que lhe condenam, aquelas pessoas que lhe maltratam. É muito difícil perdoar e amar. O maior exemplo que nós podemos buscar é, claro, na Bíblia Sagrada. Deus é o maior exemplo de perdoador. E ele perdoa alguém que não merece. Ele perdoa quem merece, na verdade, ser condenado. Esse termo perdoar é muito sério. Principalmente para mim e para você, a gente obedecer isso aqui. E aí Jesus nos ensina na oração sacerdotal acerca do dever de perdoar. Qual é o alcance do perdão? Até como eu devo perdoar? Até onde eu devo exercer o perdão? No Antigo Testamento, essa palavra perdoar, no seu original, essa palavra é usada como em referência ao oferecimento do perdão de Deus. Perdão de Deus com relação ao homem, ao pecador, aquela pessoa que ofendeu o Criador. Então, essa palavra, que significa salá, aponta para Deus, o Deus pronto a perdoar, o Deus pronto e disposto a perdoar, a perdoador. No Novo Testamento, o termo para perdoar ou perdão significa soltar, libertar ou dispensar. Com referência ou com frequência, a palavra refere-se à dívida. Dívidas que foram pagas ou dívidas que foram canceladas. É como o Jesus nos ensinando na oração do Pai Nosso: perdoa nossas dívidas. Então a palavra é esse perdão que deve ser exercido não somente por Deus, que nos alcança perdoando-nos de nossas dívidas, mas ele ensina também que nós devemos exercer o perdão assim como ele nos perdoou. E quando trata do perdão de Deus, ele perdoa quem não merece. É um perdão imerecido. É o exercício do perdão por quem, na verdade, não tem a menor condição de perdoar. Não tem nenhum tipo de merecimento. E Paulo, falando desse perdão de Deus, ele escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Quando? Quando nós éramos ainda pecadores. Então veja que nós somos ensinados aqui na oração de Jesus a praticarmos o perdão da mesma forma que fomos perdoados pelo Criador, pelo Senhor, por Deus. E Lucas, no capítulo 17, versículos 3 e 4, nos diz o seguinte: Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o.
E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia ele pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, eu estou arrependido. Qual é a orientação de Deus? Qual é a orientação de Cristo na sua palavra? O Senhor diz, perdoa-lhe. Mas como é difícil perdoar, não é? Exercer o perdão é muito difícil, muito difícil. Porque existem pessoas que fazem tantos males contra nós. Existem pessoas que são traidoras, são pessoas que lhe fazem mal, que praticam a mentira, a injúria, difama. Existem pessoas que lhe roubam, que lhe causam, enfim, muitos males. Não estou me referindo a você, mas a você, a mim, a qualquer um de nós. Mas o Senhor nos ensina, o Senhor nos instrui, perdoa-lhe. Oh, meu Deus, como é que é difícil. Sim, é muito, mas muito difícil. Muito difícil. Mas isso é importante porque isto nos leva a pensar, a refletir, a ver o valor do perdão de Deus. Porque este mesmo Deus é o Deus que exerce também, ele nos perdoa também todo o mal, toda a ofensa que eu e você praticamos, fizemos contra a sua santidade, contra o Senhor, contra o Todo-Poderoso, como Criador. Ora, se vocês que são maus, nós somos maus, nós somos perversos, o ser humano não vale nada. E mesmo sendo assim, Deus nos perdoa. Não importa a situação em que você esteja vivendo hoje, não importa os males que você tenha causado, os crimes que você tenha cometido, você pode ir ao Senhor dos Senhores neste dia, você pode buscar Deus, buscar sua presença, derramar-se diante dele e pedir-lhe que ele perdoe. Sabe o que acontece? Ele te perdoa. Mas como que você pode afirmar isto? Porque ele me perdoou. De todos os males que cometi até hoje, o Senhor me perdoou. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, nossas culpas, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não somente Ele perdoa, mas também purifica. Então, se você ainda não conhece, não experimentou o perdão de Deus na sua vida, eu lhe aconselho hoje, corra para Deus, corra para Jesus e busque o seu perdão urgentemente. Mateus capítulo 6 diz que se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Sim, Ele perdoará. Perdoará todas as ofensas, porém, há aquele que tiver também perdoado ao seu semelhante. Olha só o que diz o versículo 14 e o versículo 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, o nosso perdão, o perdão que Deus nos perdoa, o exercício do perdão de Deus, ele exige de cada um de nós também que nós sejamos promotores dessa paz, que nós sejamos também praticantes do perdão. Recebemos o perdão de Deus, devemos também perdoar aqueles que nos ofendem dia a dia. Receba o perdão de Deus neste dia. Corra para os pés do Senhor. Porque se até hoje você não tem conseguido perdoar aqueles que ele tem ofendido tanto, você precisa experimentar o perdão de Deus, a fim de pôr em prática esse mesmo perdão, perdendo aquelas pessoas que lhe ofendem. Pense nisso.